alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Obrigado por esta palavra, que teu Espírito Santo me use, Pai, que haja edificação, despertamento para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A dracma perdida é o tema e também é o título da mensagem desta manhã. E quero logo de início dizer, irmãos, que o significado mais importante desta parábola, como de todas as demais parábolas e todos os ensinamentos de Cristo, é espiritual, é o reino de Deus. E aqui no final nós temos, vamos dizer assim, a síntese, né, do que Jesus falou. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, está falando em última instância da alegria quando um pecador perdido é encontrado, né? Ele volta para casa. Jesus também contou nesse mesmo texto ou contexto, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, sempre se referindo a pessoas perdidas que voltam, que são encontradas, que voltam a fazer parte do reino de Deus. Mas além dessa aplicação, né, primeira, a respeito da salvação, nós temos também outras lições importantes nesta parábola, irmãos. E a verdade é que ninguém gosta de perder algo que tem valor. Ninguém, irmãos. Seja um valor econômico ou um valor sentimental. Quem aqui já achou algum dinheiro, algum valor em dinheiro? Levanta a mão, quem já achou? Eu já achei, irmãos. Eu estava, acho que uns 4 anos, ali na orla do Recreio, de noite, com o meu amigo pastor Rogério, né, que hoje é pastor da Nova Vida lá de São Fidélis. Rogério que toca saxo, né, que vinha muito aqui, mas agora ele está pastoreando lá em São Fidélis, fica mais difícil. Estávamos ali numa noite, eu não me lembro se era verão, o que era, passeando, né? A gente ia parar no quiosque para a gente comer lá isca de peixe e tal, conversando, trocando ideias, né? Muito bom a gente ter essa amizade, né? Ter esses amigos. De repente, o pastor Rogério olha para o chão e encontra uma nota de R$50, irmãos. O que fazer? O que não fazer? Devolver para quem? Né? Eu sei que nós ainda, né, com aquela consciência de que quem achou está muito alegre, mas quem perdeu está muito triste, né? E também com a consciência de que nós é que poderíamos ter perdido o dinheiro. A gente olha para cá, olha para ali, tenta, né, fazer um percurso antes e depois, para ver se tem alguém procurando, fica um pouquinho ali à espreita, mas não tinha como, e vai entregar para quem o dinheiro, né? Então, a pessoa acabou perdendo, e a isca de peixe no quiosque acabou sendo patrocinada pelo menos 50% por esse dinheiro. Perder é muito ruim, irmãos. Perder algo é muito ruim. Mas as perdas, infelizmente, elas são inevitáveis, irmãos. E mesmo às vezes, tomando todo cuidado, nós podemos perder algo de muito valor, né? Eu tenho certeza que todos nós já achamos alguma coisa, mas também já perdemos. Quantos aqui já perderam dinheiro? Eu perguntei quantos já acharam, né? Então empatou. Quem achou foi mesmo que perdeu, então, né, na média está empatado. Já perdemos, pessoas perdem muitas coisas, não só dinheiro, mas roupa, né? Objeto, todo retiro, irmãos, sobram uns 2 casacos, umas 3 calças compridas, umas 2 camisetas que alguém esquece no retiro e nunca mais procura, irmãos. Tem um casaco ainda, não sei nem se está na igreja ainda ou a gente já deu para o bazar, mas ficou aí uns 2 anos do retiro lá da Fazenda Arpoador dos Jesuítas, irmão, de 2020. Pessoas esqueceram, perderam e acabam deixando para lá. Eu já perdi óculos, irmãos. Assim que eu comecei a usar óculos, ainda nos anos 80, eu perdi um óculos, nunca mais achei. Eu perdi uma gravata que era a que eu mais gostava, nunca mais achei essa gravata, não sei como, né? Embora Jesus tenha contado sobre
uma mulher que perdeu uma moeda, irmãos. E esta moeda, que era uma dracma, correspondia a um dia de trabalho, a um dia de um trabalhador normal daquela época, né? Mas esta parábola, ela foi contada para nos alertar sobre algumas verdades. Primeira, o cuidado que devemos ter com aquilo que realmente tem valor. Você tem guardado com cuidado e com zelo aquilo que é importante para você? Você tem cuidado bem? E outra coisa, mesmo quando, por descuido, alguma coisa se perde na nossa vida, o que nós fazemos para que o que se perdeu seja recuperado? O que nós fazemos? Porque eu falei que a perda é inevitável, mas o que nós fazemos para recuperarmos aquilo que se perdeu? Então tem alguns pontos aqui, irmãos, eu acho que são 10, por isso que eu falei que não vai dar para terminar, né? Porque já são 10h26 aqui no meu relógio. Mas alguns pontos eu quero deixar com a igreja. O primeiro, irmãos, é a respeito do valor daquilo que se perdeu. Como eu já citei, uma dracma era uma moeda grega, né? E correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador comum, né? Se nós fôssemos fazer uma associação, vamos colocar aqui, né? Uns 100 ou 150 ou 200 reais valia aquela moeda de prata. Quer dizer, era um valor considerável. E aquela mulher, e para ela que tinha 10 moedas, irmãos, perder uma era um grande prejuízo. Era um grande prejuízo. A perda desta mulher, irmão, nos leva a algumas importantes considerações. É o segundo ponto, né? A perda revelou que a casa provavelmente não estava muito bem arrumada. Provavelmente, né? Provavelmente. Eu sei que às vezes, com todo cuidado, com todo zelo, a gente perde, mas provavelmente aquela casa não estava bem arrumada, porque se ela estivesse arrumada e organizada, a chance de haver uma perda seria menor. Então, o problema, irmãos, não é a dracma que cai, que perde, mas muitas vezes é a casa que está fora de compasso ou desarrumada, né? E facilita a perda e dificulta o achado, vamos dizer assim. Diga assim para o seu irmão: coloque a sua casa em ordem, meu irmão, coloque. Porque se a casa estiver em ordem, as perdas serão minimizadas ou até vão desaparecer. Colocar a casa em ordem. Os irmãos se lembram quando o profeta chegou para o rei Ezequias e falou que ele tinha que colocar a casa em ordem, que ele iria morrer? Esse colocar a casa em ordem envolve tantas coisas, né? E no contexto do rei Ezequias já é outra coisa, né? E quando fazemos isso, nós evitamos a perda, né, daquilo que tem valor, e em já tendo se perdido, facilitará o achado ou o encontro. Já chegamos a dezembro, época pelo menos no tempo atrás, quando eu era criança, não é? Talvez muitos da minha geração tenham vivido isso. Era pelo menos uma vez por semana a gente dava uma faxina na casa, e os filhos, eu até brinquei com o meu filho essa semana, né? Que hoje em dia quase ninguém mais lava cachorro em casa. Quem tem cachorro, quase ninguém mais lava, né? Vai pro pet e tal, se paga. Lava, Marcelo, né? E quase ninguém mais lava carro também. Alguém ainda lava carro em casa, irmãos? Isso. Solta a grana, Paulo. Mas nessa época que eu estava falando, a gente tinha cachorro, normalmente cachorro vira-lata, que não comia ração, comia angu com bofe. Lembra, irmãos? A gente ia lá no açougue, comprava e tal, quando não comia resto de comida. Aí a gente não entendia porque os cachorros morriam tão novos, não é verdade? Mas os meninos iam dar banho no cachorro e normalmente as meninas ajudavam a arrumar a casa, dar uma faxina na casa, botar o tapete para fora, lavar o tapete, encerar a casa, se a casa fosse de aquele vermelhão. Quem teve casa de vermelhão no chão aqui, irmão? Podia ser vermelhão, amarelão, azulão, mas normalmente era o vermelhão, ou então taco. Passar cera e esfregar, que maravilha, irmãos.
Para que academia? Para que academia? Não precisava academia. Era muito legal, mas chegar final de semana era isso. O que eu estou querendo dizer é que, normalmente, quando vai se chegando, principalmente final de ano, normalmente, né, as pessoas fazem uma limpeza e uma faxina geral na casa. E muitas vezes nessa faxina nós encontramos coisas perdidas. Lá em casa, de vez em quando, o Neto encontra aquele quartinho lá, coisa que ela nem lembra. E eu tenho esse liquidificador aqui, nem lembrava. É verdade, irmãos. Né? Nem lembrava. Arrumar a casa facilita o encontro daquilo que se perde, que se perdeu. Agora, o ponto número 3, irmãos, é que aquela mulher, ela perdeu algo de valor dentro da própria casa. Esse é um detalhe importante. A moeda foi perdida dentro de casa, irmão, não foi na rua. E esta casa, ela pode ser o nosso coração. Essa casa pode ser a nossa família, ou pode ser a nossa igreja. Quantos valores importantes nós perdemos dentro de nós perdemos dentro da nossa casa e às vezes dentro da própria igreja. Quando chega o mês de novembro, agora um depoimento muito pessoal aqui, irmãos. Eu fico ansioso, eu fico numa grande expectativa quando chega o mês de novembro, que é o mês de aniversário da igreja. Por 2 motivos, né? Uns irmãos vão achar engraçado. Um deles é que eu quase não preciso me preocupar em pregar 2 vezes ou 3 vezes por semana, porque teremos sempre um pastor convidado. Então, eu fico um pouquinho mais, assim, confesso, irmãos, mais um pouquinho relaxado, né? Porque em meses normais, pastor não tem final de semana, vai chegando quinta, sexta-feira, eu não quero mais compromisso, só aquilo que é muito necessário mesmo. E quando chega novembro, eu fico mais tranquilo, porque eu sei que pelo menos alguns pastores estarão visitando e eu não terei que pregar. Não que eu considere ruim pregar, irmão, mas só que a responsabilidade, o peso da responsabilidade é tão grande, e a gente não pode fazer de qualquer maneira, né, que a gente tem que se desligar de outras coisas. Mas quando chega o mês de novembro, eu diria que eu sou o mais abençoado, irmãos, e também o mais impactado pelas mensagens pregadas pelos pastores convidados. E esse ano, irmãos, quantos conseguiram vir todos os domingos aqui, pelo menos à noite? Quantos conseguiram vir domingo de manhã e de noite? Alguns irmãos, como dizem alguns irmãos, foi tremendo. Diga para o seu irmão assim, foi tremendo, né, pastor Helena? Foi demais, irmãos. Foi assim, Deus me deu assim uma direção para chamar pastores, né? Um deles nunca tinha vindo aqui. Pastor Fernando, eu vou falar já na mensagem dele, que teve aqui domingo passado de manhã. Eu batizei ele há 40 anos atrás. 40 anos atrás. E a gente vê um jovem sendo batizado, ou até um adolescente, uma pessoa que a gente nem imagina o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Hoje ele é pastor da Nova Vida lá em Palmares, né? Tem seu ministério, seus filhos abençoados também. Enfim, eu fui grandemente abençoado, irmãos. Se você foi também, diga amém. Agora, último domingo, com o pastor Fernando Renovato, que falou sobre generosidade. Meu irmão, minha irmã, que palavra. Se você por algum motivo não esteve aqui, não assistiu a live ainda, vai lá, né? Culto 26 de novembro, em CNV de Santa Cruz, culto da manhã, falando sobre generosidade. Domingo passado à noite, pastor Luiz Cláudio falou sobre o quê? Quem lembra, irmãos? Salmo 133. Como é bom e agradável os irmãos viverem união. Uma das maiores armas da igreja é a união, é a unidade, porque uma casa dividida não vai subsistir, né? A igreja tem que estar unida, a igreja tem que estar no mesmo compasso, a igreja com pessoas diferentes, né? Com ideias às vezes diferentes, com temperamento diferente, mas esse é o mistério da igreja, que assim como os membros são diferentes, mas formam um só corpo,
Então, a mensagem me impactou tremendamente, irmãos. Eu fico sentadinho ali ouvindo, não quero conversar com ninguém, porque eu acho que se eu conversar com alguém que está do meu lado, né, ou tentar me distrair com alguma coisa, eu vou perder, sabe, a palavra que Deus está falando naquele momento. Foi demais, irmãos. Pastor Luiz Fernando, Luiz Cláudio, aliás, né, nos impactou. Sem contar no dia 12, pastor Evandro, irmãos. Alguém lembra da mensagem do pastor Evandro? Falou sobre as raposinhas. Vá lá no canal do YouTube, dia 12 de novembro, domingo de manhã, foi demais, né? Domingo à noite, dia 12, pastor Jorge Derval também nos abençoou grandemente, irmãos. Deus, pastor Luiz Alberto falou sobre Deus ainda está tocando a trombeta, amém, irmãos? Mensagem de despertamento. Então, eu fui tremendamente impactado com essas mensagens, irmãos. Ou seja, será que como igreja, né, ouvindo as mensagens, sendo impactado com a palavra de Deus, será que mesmo assim, nós ainda não estamos perdendo algumas moedas de grande valor, como por exemplo a generosidade, como a união ou a unidade no meio da igreja? Será que não precisamos encontrar ou reencontrar dentro de nós, né, estes valores que podem ter se perdido? Porque se nós não estivermos ligados de verdade, irmãos, ligados mesmo, né, antenados ao reino e às coisas do reino, os valores absolutos vão se perdendo e vão se tornando relativos. Irmãos. E aquilo que era sólido, que era verdade absoluta, muitas vezes se tornam verdades relativas e verdades líquidas, se desfazem de acordo com a cultura, o ambiente ou a geração. E não há dúvidas que é o inimigo, é o maligno, irmãos, o maior interessado, e tenta de tudo para entrar dentro das nossas famílias, das nossas igrejas, e fazer uma grande desordem em tudo, irmãos, criado por Deus, inclusive no modelo de família criado por Deus. E nós como igreja, irmãos, e como servos do Senhor, nós temos que lutar contra essas nós temos que lutar com todas as armas espirituais para que isso não aconteça. E eu vou falar o número 4 aqui, vou parar por aqui, tá bom? Ou seja, quando você perde alguma coisa dentro da sua casa, de repente a casa está desarrumada, o que você tem que fazer urgentemente é parar tudo. Não dá para prosseguir deixando esses valores espirituais de lado. Parar tudo. Aquela mulher parou tudo, irmãos. A gente não sabe quais eram as atividades dela, o que ela costumava fazer, mas era uma dona de casa comum, não é? Ela parou tudo, porque naquele momento nada era mais importante do que encontrar aquela dracma, irmãos. Nada. E muitas vezes na nossa vida, para encontrarmos ou reencontrarmos um valor importante que se perdeu, nós temos que parar tudo, irmãos. Muitas vezes não há como prosseguir deixando essas coisas importantes para trás. E não dá para prosseguir deixando família para trás. Alguém pode dizer amém? Deixando Deus para trás, deixando valores éticos e morais para trás. Pastor, mas eu estou enrolado, não tem como parar. Eu cheguei num ponto que, não tem como parar, mas como não tem, né? Com a ajuda de Deus tem como parar, tem como realinhar, tem como reorganizar, e certamente aquilo que se perdeu vai ser encontrado, ainda que haja perda, né? Perda de até vantagens, mas o que adianta ter vantagens, até financeiras e econômicas, se os valores de Deus estão ficando para trás? Muitas vezes é necessário parar tudo e rever a própria vida, né? Para que a pessoa não se acostume com menos que Deus tem para ela. Você pode dizer amém, meu irmão? Então, quem sabe nesta manhã, muitos de nós aqui, quando eu prego assim, irmãos, eu prego para mim em primeiro lugar, porque se eu estiver meditando na palavra de Deus, e se a palavra não falar primeiro ao meu coração, se eu
não estiver enquadrado, não é? Não que eu tenha que praticar tudo necessariamente, porque a nossa luta é constante, mas dentro daquilo que entendemos ser a direção de Deus, a palavra de Deus, e uma exegese quer dizer uma explicação bíblica, né, coerente com aquilo que realmente a Bíblia está dando. Então, não adianta eu falar coisas aqui para agradar as pessoas, não adianta eu dar uma de coach aqui para levar o ego da pessoa, dizendo que você é o cara, que você vai conseguir, que você e tal, né? São palavras muito bonitas que a pessoa sai daqui inflado, mas que se esquece que evangelho sem cruz não é evangelho. Que nós temos vitórias preparadas para nós, mas nós temos também muitas vezes deserto, nós temos vales, e nós precisamos ouvir isso, né? Um filho precisa ouvir o seu pai, que ele, né? Antigamente, os irmãos lembram antigamente como eram as canções para as crianças? As canções de crianças, né? Era boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Hoje alguma mãe, algum pai em sã consciência canta uma música dessa para uma criança dormir, irmãos? Não canta. E tem uma história, eu já vou terminar, tá bom, mas eu só termino quando falo que vou terminar 3 vezes, já falei 2, tá? A Nete fica vigiando ali. Uma babá brasileira estava trabalhando numa casa lá nos Estados Unidos, né? E ela ainda não falava inglês direito e tal, e a patroa também não entendia português. Então a babá, na hora de dormir, na hora do filhinho dormir, da filhinha dormir, a babá começou a cantar essas músicas: boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta, né? E tudo. Essa é uma, mas no nosso tempo tinha Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Quanto foi desse tempo aqui, irmãos? Mãe, eu, Tonico me bateu. Lembra dessa? Essa aí só os bastante. Roubou meu saco de... Era só músicas assim. E tem outras, irmão, músicas assim, para não falar da mais tradicional de todas, que é Atirei o Pau no Gato. Coitado do bichinho, irmãos. Era só músicas assim, né? Que fez uma geração, não, muitas gerações. Aí a babá cantando boi, 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 boi da cara preta para a criança dormir, e a patroa não sabia o que ela estava cantando, achou legal. Quando um dia a patroa quis saber o que significava aquela música, que ela não entendeu. Quando a babá falou que era boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de cara, ela ficou horrorizada. Falou: não canta isso para meu filho, não, para minha filha não. Aqui nós cantamos: dorme, princesa, Deus te abençoe, tenha um sono tranquilo. Olha a diferença de cultura, irmãos. Olha a diferença, né? Você já pensou? Você cantar essas músicas, sabe, de violência, músicas estranhas. Só que se acostumou sim, né? Então, é claro que nós temos que incentivar nossos filhos, nós temos que falar, né, que eles são abençoados. Essa semana eu fiquei muito feliz, aniversário da neta, a gente estava jantando, e Joaquim, né, gosta de escrever, e de repente ele escreveu o nome dele, irmãos. Os pais devem ter ficado felizes. Eu, como avô e neto, eu tirei uma foto, Joaquim, né, vai fazer 5 anos. Eu sei que tem crianças mais novas que já são até alfabetizadas, mas ali, porque Joaquim conhece tudo de carro, irmãos, impressionante, carro e moto. Quando passa um carro e Nete pergunta: que carro é aquele? Eu falo assim: pergunta o Joaquim, ele sabe mais do que eu, irmão. Ele sabe, ele guarda. O pai falou uma vez, ele guardou. E eu fico imaginando, quando ele aprender realmente, souber as letras e souber o nome, aí que ele vai ficar apaixonado mesmo, né? Por carros e por motos. Quer dizer, são conquistas que os pais incentivam e tal, mas por outro lado, as crianças vão crescendo, vão, sabe, se encontrando com as realidades da vida, com os nãos também que os pais têm que falar. Nem tudo que a criança pede tem que ser dado, isso todos nós sabemos. Que Deus nos abençoe, irmão. Logo mais eu vou falar para você não considerar perdido definitivamente aquilo que pode ser encontrado. Vou falar também que não é só a dracma que está perdida. Vou também falar que aquela mulher não terceirizou a culpa pela perda da dracma,
não jogou a culpa em ninguém. E também vou falar, sabe o quê? E com essa eu termino mesmo. Vassoura encostada atrás da porta não resolve nada. Aliás, já até sabe o que eu vou falar, né? Antigamente, o que as pessoas faziam para a visita ir embora, irmãos? Só serve para isso, vassoura atrás da casa. Eu não sei se alguém ainda faz isso, misericórdia, irmãos. Eu acho que não. Eu acho que hoje o pessoal desliga o Wi-Fi, a visita fica sem fazer nada e vai embora, né? Então vou falar sobre isso também. Vassoura atrás da porta não serve para nada, ou seja, não adianta você saber que perdeu, saber da importância que se perdeu, mas não fizer nada para buscar o perdido. Que Deus nos abençoe, amém, meu irmão, minha irmã?